Nós estamos falando sobre essas semanas, sobre a vida de Davi. Sobre a vida de quem? Davi. A vida de quem? Davi. Nós queremos mais um momento de reflexão sobre a vida de Davi. Eu quero partilhar uma porção da palavra com você. Não tenho nem a ambição, nem a pretensão de falar tudo sobre Davi, até porque eu não tenho todo esse conhecimento. Mas eu quero partilhar um pouquinho do que eu conheço com você. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 16. A partir do versículo de número 14. Primeiro livro de Samuel. Quem era Samuel? Alguém lembra? Samuel era? Ele tinha três funções. Ele era profeta. Ele era o cara, né? Samuel era o cara. Tem gente que só ora no monte e acha que é o cara. Mas ser alguém chamado é ter intimidade com Deus. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 16. Diz assim, a partir do versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Quem se retirou de Saul? Quem se retirou de Saul? E atormentava-o um espírito mau da parte do... Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte do Senhor te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem e trazei-o. Um homem que toque? Bem. Um homem que toque? Bem. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é? O Senhor é? Tome seu assento em nome de Jesus. Eu quero partilhar com você a palavra de Deus. E aí eu quero pensar mais um pouco sobre a vida de Davi. E no último domingo do mês, que é culto da família, nós vamos terminar nosso jantar de comunhão. Esse pensamento sobre a vida de Davi. Mas existem pontos interessantes que eu precisava partilhar com você. Nós falamos sobre o chamado de Davi, nós falamos sobre o tratamento dele com as ovelhas. E aí, sabe o que eu acho interessante? Samuel, quem era Samuel? Me ajuda. Samuel, profeta. E entender o profeta é aquele que recebe do céu e entrega para o povo. O sacerdote recebe do povo e entrega para o céu. Ele era também um juiz. Ele era profeta, ele recebia de Deus e entregava para o povo. Estou falando de Samuel. Estou falando de quem? Samuel. Ele recebia de Deus e entregava para o povo como profeta, mas como sacerdote, ele recebia do povo e entregava para Deus as ofertas, as lamúrias, os sofrimentos, os clamores. Ele fazia ele era uma ponte, tanto de Deus quanto do povo. E ele, na sua função, na função que ele exercia, a maior dificuldade dele foi entender o povo. Mas a história de Samuel nós vamos deixar talvez para dezembro. Eu quero pensar para novembro. Eu quero pensar em Davi. Davi é alguém que foi chamado, e aí um profeta de referência, um homem de Deus. Eu já falei aqui quando Deus manda ele escolher a Saul, que era da tribo de Benjamim. Irmãos, a revelação dele é muito forte. Ele não vai dizer assim, sabe o que eu acho interessante em Samuel, de acordo com aquele livro? Ele vai dizer assim, tem alguém aqui com dor de cabeça, o Senhor me revelou. Mas ele vai chegar para Saul e vai dizer assim, olha, as jumentas de teu pai que você procura já chegaram lá no lugar. Consegue compreender? Ele está vendo um cara perdido procurando alguma coisa. E outra coisa que é interessante,
Casa de profeta tem endereço. Todo mundo conhece. E outra coisa, o profeta não precisa viver dizendo, ó, todo monte. Deus falou comigo. Não, todo mundo conhece quem é profeta, irmãos. O profeta se destaca não pelo que ele diz, mas pela vida que ele leva. Quando ele vai escolher Davi, ele chega na casa de Jessé, o belemita, leva um chifre de azeite. A desculpa dele é que ele vai sacrificar ao Senhor, mas nada, ele ia chamar um rei. Porque em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 1, Deus vai falar com Samuel. Quem vai falar? Deus. Quem vai falar? Deus. Ele vai dizer, até quando você vai me pedir por Saul, tendo eu o... Irmãos, um Deus que ama, quando rejeita alguém, é fácil. Se eu tiver que te disciplinar, irmãos, é fácil para você. Porque Deus pode te livrar. Se alguém tiver que te prender, é fácil para você. Porque o meu Deus pode te livrar. Agora, cair na mão de Deus, não há quem possa te tirar da mão dele. Ainda antes que houvesse dia, e não há ninguém que faça escapar das minhas, operando eu. Você já imaginou? Só que a palavra para a escolha de um rei é a unção. O que escolhe um rei não é ele ser bonito, não é ser diferente. Volto a dizer, não é a mídia que ele tem, a estatura, se ele luta bem, se a oratória dele é boa. Não, isso não interessa para Deus. O que vai diferir um homem de Deus para pessoas comuns é o chamado, a vocação e a unção que ele deposita sobre alguém. Talvez você está passando uma perseguição grande. Já chorou hoje? Chorou ontem? Não sabe como vai ser até o final do mês. Ei! Se você é o menor da casa, saiba que Deus tem algo pronto para você. Só que antes, Ele precisa forjar o seu caráter para quando você sentar no trono, você não achar que é dono do trono, mas você saber que trabalha para quem opera em cima e opera na terra. É o Deus que pode abater, mas também pode exaltar. É o Deus que está na bênção essa noite para abençoar a sua casa. E estou profetizando de olho aberto. Não importa a sentença que alguém te entregou, o meu Deus tem poder para alterar a visão desse mundo e te abençoar. Davi, ele é chamado. O que eu acho interessante, eu não vou conseguir chegar no final da mensagem. Ei, melhorou um pouco. O que eu acho interessante na vida de Davi é que quando Samuel vai à casa dele, a casa de quem? A casa de quem? Quando vai chegar na casa dele, ele vai olhar e vai ver um moço de estatura forte, bonito, com aparência, talvez tinha uma couraça, uma espada atravessada. Era assim que os guerreiros andavam antigamente. Samuel é o profeta, Samuel é o juiz, Samuel é o sacerdote. Mas perceba uma coisa comigo. Tem horas que o profeta, juiz e sacerdote vai se enganar com a aparência. Vai achar que alguém é chamado porque parece. Vai achar que alguém é chamado porque tem jeito. Mas a seguir o texto vai dizer que Deus não vê como o homem. Deus é diferente. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus é diferente. Se eu fosse trazer um tema para essa mensagem, eu diria: o escolhido amado. Nós já vimos que Davi foi rejeitado pela sua família. Quem Samuel acreditava que era o rei foi Eliabe. Daqui a pouco Deus fala assim: não é esse o homem a quem eu tenho escolhido.
eu tenho rejeitado esse filho de Jessé, o Belemita. Aí de repente vem Abinadab, Deus vai olhar para ele e vai dizer, também não é esse cara. Não é ele que eu tenho chamado e escolhido para ser rei. E aí vão passar os 7 filhos. Quantos filhos? E de repente alguém vai dizer, ainda resta um que é o... Alguém lembra? É o menor. Você entende que não é o tamanho? Não é o lugar onde você habita. Não é onde você está. Nós temos uma regra. Isso no quartel é uma realidade. Aquilo que não é visto não é. Só que para Deus é diferente. Davi estava atrás das malhadas enquanto os irmãos deles estavam na guerra, aparecendo. Só que Deus não chama alguém de holofote. Ele chama alguém que ele escolheu. E não é minha indicação que vai mudar a escolha de Deus. Percebe isso? Não é o clamor do povo que vai mudar a indicação de Deus. Não. Ele tem indicado pessoas que sejam segundo o seu coração. Davi recebe a unção. Diga comigo, ele recebeu a unção. Diga comigo, ele recebeu a unção. Mas ainda não era rei. Não é uma pessoa que está zoando e fala assim, ele ainda não era rei. Fala com voz de profeta mesmo. Fala que ele não era o rei. Eu falei sobre o processo na última semana. E agora eu quero chegar na vida do rei que estava posto. É uma verdade, até um provérbio. Rei morto, rei. Rei morto, rei. Ninguém conhece esse provérbio, só eu. Rei morto, rei posto. Toda vez que morria um rei, um novo rei assumia. E aí não importa a história dele, a família que ele... Não importa nada. Colocava-se um novo rei. Davi, eu já falei que Davi entra no palácio para ele aprender como é que cuida das coisas, né? Tem gente que está vivendo uma situação e não está entendendo o que Deus está fazendo. Deus está só te ensinando algumas coisas. Para que quando você for colocar no lugar que Deus tem para você, você tocar com dignidade e caráter de Deus. Tem gente que é escolhido pelos homens. Já viu? E aí, vou usar uma palavra que é chula, mas não é dor. Parece um cachorro correndo atrás de roda. Você já viu? Eu quero ser diabo. Aí ele dá uma banda na diaconisa Jaqueline, dá uma banda no Damião, dá uma banda na Milena, e vai, e faz, e bajula, né? Porque quem não tem certeza do chamado tem que enganar alguém para chegar no lugar. Amém ou não? Amém ou não, a Deus? Só que quando o cachorro corre atrás de roda, você já viu quando o carro para? Ele sabe o que faz. Ele nem pede para entrar, nem morde a roda, ele fica sem graça. Porque ele nunca imaginou que o carro ia parar. Ele não tem o que dizer. Na caminhada nós vamos encontrar com pessoas assim. São como ele abre. Parecem soldados, mas são frouxos no que se diz respeito à fé. Largam aquilo que lhe foi entregue por Deus. Por Deus. Eu sei que você não veio aqui na Denso hoje por causa do meu sorriso. Você veio aqui na Denso hoje porque aqui nessa casa o Deus dos céus se faz presente. E Ele está passando aqui essa noite em nome de Jesus. Não importa a sua necessidade ou o seu agradecimento, fale com Ele, que Ele pode ouvir a sua voz. Irmãos, quando alguém vai escolher alguém que se destaque, e é o que eu acho interessante, o pedido de Saul, diga comigo, Saul é o rei. Ele faz um pedido, Damião, que procura um homem que toque, alguém lembra? Toque mal, de qualquer maneira.
faz para tocar harpa? Que é assim? Não, né? Alguém que toque bem. E aí percebe que Davi não entrega o currículo. Alguém vai falar dele. Ele é vigoroso. Homem de guerra. Fala, irmãos. Já imaginou um testemunho desse? Eu fico pensando, alguém falando, você conhece o Carlos? Bola ele não joga não, eu já falei isso pra você, né? Não é segredo nenhum. Mas eu torço pro melhor time do Brasil. A Elizabeth não tá aí não, né? Ela não tá aí não. Ela não gosta do Flamengo, não sei nem porquê. Mas irmãos, quando alguém vai falar de Davi, fala das suas características. E não tem termo pejorativo, não. É um inimigo, fraquinho. Não, é vigoroso, valente, homem de guerra, toca bem a harpa, dedicado àquilo que Deus botou na mão dele para fazer. Sabe qual é a diferença de Davi para o oportunista? O oportunista fica esperando a oportunidade passar. Mas quando a oportunidade passa, ele não consegue agarrar, porque não tem aquilo que só Deus entrega. Ele tem aquilo que todo mundo tem. Então o que vai acontecer? Vai ser igual a todo mundo. Eu tenho uma sobrinha, ela tem 33 anos. Cirurgiã neurologista. Eu nem sei o que uma pessoa dessa faz. Mas ela estudou numa das piores escolas aqui da nossa redondeza, Gastão Penal, alguém conhece? Estudou lá. E ela costuma dizer, preta, pobre, mas eu aproveitei a oportunidade. E foi moleza, irmãos. Enquanto todo mundo saía para comer hambúrguer, ela estava em casa estudando. Enquanto todo mundo arrumava namorado, noivo, terminava, voltava, ela estava estudando. Ela ainda continua estudando, porque ela não parou não. Ela tem um problema, né? Neurológico. Mas ela chegou onde ela olhava. Tem gente que quer ter a vida que você tem sentado na esquina. Tá, né, irmão? Sem pegar um BRT, né? E quando estava todo mundo reclamando de Saul, sabe o que Davi estava fazendo? Compondo salmos. Olha, enquanto está todo mundo, esse rei não é bom não, vou embora. Davi está cantando, irmãos. Salmo do 1 até o 42 e mais um monte de salmos aí é de Davi. Enquanto tem alguém que está recuando e acha que é chamado, tem alguém que não percebeu o chamado, está nutrindo a sua fé em Deus. Davi é esse homem que alguém vai dizer que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e gentil presença. E sabe qual é a coisa mais importante? Os adjetivos que alguém deu para Davi? O Senhor é com ele. Tem gente que a gente ficaria falando os adjetivos aqui a noite toda, mas no final a gente iria dizer assim, mas Deus não está mais na vida dele. Davi vai para o palácio. Quem está governando lá é Saul. Capítulo 16, versículo 14, nós acabamos de ler. Vai dizer que ele vai chegar. E aí, Saul, que é o rei da época, está possesso por um espírito mau. Quem tem um espírito mau, irmãos, pode ter coroa, pode ter anel, pode ter cadeira, pode ter capa, mas precisa de alguém que não tenha nada disso para colocar a mão sobre ele e expulsar o demônio. Talvez, se eu te virar de cabeça para baixo hoje, não caia nem um cartão da Superguia. Mas a unção de Deus está sobre você. Tem gente que não vai te chamar para o casamento. Não vai.
Falar em casamento, a Tamires casou agora, né? Que bênção. Já profetizei 12 netos para você. Eu profetizo com fartura, em nome de Jesus. É pouco. Quando vamos analisar quem é Deus na vida desse rapaz, Davi. Tem gente que não chamava Davi para os 15 anos, não chamava para o aniversário, não chamava para casamento, não chamava para a festa da roça, que é dia 10 de julho agora aqui na Deus. Não chamava. Mas quando alguém da glória tinha o espírito mau, só servia a ele. Porque a unção não se vende, irmão. A unção se conquista. E Deus não entrega oportunistas. Deus entrega a quem Ele chama. Tem gente que vai olhar e vai se achar. Não esquenta a cabeça não, irmão. Tem um lugar preparado para essas pessoas também. Como tem um céu preparado para aqueles que buscam ao Senhor. Davi vai no palácio, toca a harpa. E quando ele toca a harpa, o espírito mau de Saul sai. Você já percebeu a responsabilidade dos levitas? Você já imaginou? É o suar das cordas ou o toque da bateria. Pode expulsar demônios, espírito mau. Alguém pode chegar aqui dizendo assim: eu preciso de uma oração. E ao suar desses instrumentos, ao toque desses instrumentos, o espírito mau pode ser repreendido. Mas para isso, quem está conduzindo a harpa precisa ser valente, vigoroso, e o Senhor precisa ser com ele. Amém? Davi era filho de Jessé. No lugar onde ele veio, talvez ele nunca entraria no palácio. Nunca entraria no palácio. Só que quando Deus chama alguém, irmãos, o que mais me maravilha em Deus é que esse cara que está fora, escondido, cuidando das ovelhas do seu pai, não tem destaque, Jesus. Mas Deus decide, assim como ele abate a Saul, ele decide exaltar a Davi. Ele pega Samuel e manda Samuel ungido. Ele recebe a unção e está todo dia agora no palácio, porque todo dia Saul fica endemoniado. Talvez você não aguenta mais alguém te ligando e dizendo: ora por mim. Aí você vai dizer: puxa, semana passada postou no Instagram uma festa, nem me chamou. Agora para orar não esquece de mim. Eu já disse que unção não se negocia, unção não se vende, chamado também não. Você vai ser especial nos lugares que alguém talvez necessitar. Ah, pastor, é complicado. É complicado. Davi não tinha companheiro. Ele salmodiava com as ovelhas do seu pai. Você já imaginou Davi passando? Falando: e aí? Como é que estamos? E alguém vendo Davi conversando com as ovelhas? Porque tem gente, irmão, que às vezes está na cozinha, né? Lavando prato, e às vezes está falando, faz até gestos, não tem? Ou na sua casa não tem? Vai dizer que não. Tem gente que está cozinhando e fica. É? Diz para o irmão que está do seu lado: está conversando com Deus. Você pode pensar que a pessoa é doida, né? Davi, você imagina alguém que está todo dia caminhando cerca de 6 quilômetros. Irmão, é normal. Davi ia conversando com as ovelhas do seu pai. Diga comigo, as ovelhas. Diga comigo, as ovelhas nem eram de Davi. As ovelhas eram do pai. As ovelhas ainda são do pai. Davi talvez ia conversando com as ovelhas do seu pai. Você já imaginou as pessoas que passavam pelo deserto? Via ele
chegando até o oásis, que é um lugar, a fonte de água, para que as ovelhas pudessem beber. Devia pensar assim, baixinho é doido. Tem gente que não está vendo a sua caminhada e nem vai ver você matando urso e leão. Mas quando você chegar no lugar que Deus tem preparado para você, vai dizer assim aí: chegou porque conheci alguém. Fique de pé e diga comigo: eu conheço. Diga comigo: eu conheço o Senhor dos Exércitos. Não importa da maneira que você chegou aqui essa noite. O que importa é o que Deus tem proposto para a sua vida em nome de Jesus. Diga comigo: pelo Senhor, estou de pé. E Ele está conduzindo a minha casa. Tem gente que não entende como você chegou aqui essa noite, irmãos. Você já imaginou o vizinho, aquele da fofoca, te vendo saindo para a igreja? As mulheres, com a escova pronta, a maquiagem. Alguém vai dizer: rapaz, essa mulher é doida. Uma tribulação, um vento danado. É bom que você não consiga ver a realidade que você está vivendo. É bom que você consiga ver ao longe. É bom que você consiga perceber para frente. Eu estou profetizando com o olho aberto. Talvez a realidade que você está não é aí que você queria estar, mas Deus tem coisa nova para você em nome de Jesus. E eu queria nesse momento, eu vou olhar no final, mas eu queria louvar ao Senhor com você. Mas eu queria, irmão, que você tirasse força da onde não tem. Amém?